Reflexão do dia, 1 Coríntios 6. Nessa instrutiva carta do apóstolo Paulo aos crentes de Corinto, vamos encontrar nesse capítulo mais algumas orientações, agora especificamente sobre o nosso corpo. Eis que Paulo declara que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é santuário. E dentre as muitas coisas que podem ser mencionadas a partir dessa afirmação, eu quero destacar duas. A primeira delas é a lembrança de que nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Perceba que este conceito em si já revela muita coisa. No Antigo Testamento nós temos a ideia de um Deus que aparece no seu templo, inicialmente na tenda do tabernáculo, depois no templo construído, mas o conceito é de um Deus que visita o seu povo. A partir de Cristo Jesus, nós temos a afirmação de que ele é Emanuel, Deus conosco. E temos então a ideia de um Deus que veio habitar conosco. E agora, quando nós chegamos ao conceito de que o Espírito Santo habita em nós somos lembrados de um conceito essencial à mensagem da salvação. A ideia de que quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós nos entregamos a Cristo buscando a salvação, a nossa salvação é selada com o Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo como selo, como garantia de nossa salvação, garantia inclusive de inviolabilidade. Nossa salvação passa a ser assegurada justamente pela presença do Espírito Santo. Por um lado, então, temos a ideia de que o Espírito Santo passa a habitar em nós como confirmação de que fomos salvos em Cristo Jesus. O Espírito Santo testifica então com o nosso espírito que somos filhos de Deus, como bem explica o apóstolo Paulo. Mas há um outro detalhe interessante aqui. É que se o Espírito Santo habita em nós, aqui temos o conceito de que o nosso corpo precisa ser santificado, como habitação do Espírito Santo. Entenda, ele é santificado pela presença do Espírito Santo. Ele é santificado para a presença do Espírito Santo. Nós devemos agir de tal forma que o nosso comportamento reflita a presença do Espírito Santo em nós. Entenda então que, embora sejamos seres espirituais, é em nosso corpo que o agir do Espírito Santo se manifesta. O agir do Espírito Santo se manifesta em nossas palavras. O agir do Espírito Santo se manifesta em nossas ações. O agir do Espírito Santo se manifesta no nosso caminhar, no nosso proceder. Os rumos que damos à nossa vida, o modo como vivemos os nossos relacionamentos, nosso comportamento diário será ou não reflexo desta influência do Espírito Santo. Quando Paulo então declara que somos e temos no nosso corpo o santuário do Espírito Santo, ele quer lembrar, por um lado, que esta presença do Espírito Santo nos assegura a salvação que alcançamos em Cristo Jesus. Por outro lado, a lembrança de que a nossa conduta deve refletir permanente e progressivamente a presença e a atuação do Espírito Santo em nós. Amém.